Orará ao Senhor apresentando nossas crianças, o culto infantil, vidas e bens. Mas irmãos, enquanto as crianças se encaminham para o local adequado, eu quero perguntar se você nessa manhã tem um motivo de gratidão ao Senhor. Se tem, levante a sua mão onde você está. E a Gabi também agradecerá a Deus por sua vida, que é tão preciosa para o Senhor, que tem sido grandemente abençoada, primeiramente pela salvação em Cristo Jesus, e depois por tudo aquilo que pela graça Ele nos tem concedido, mesmo enquanto vivemos neste mundo mau. Como Deus tem sido bondoso conosco, pródigo em nos abençoar. Vamos orar então. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, Pai. Amém. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cuidou de cada um que está aqui nessa semana, sustentando, Pai. Muito obrigada, Senhor. Colocamos agora, Senhor, todos os dízimos e ofertas, Pai. Esteja com quem for administrar, que tudo que eles forem fazer seja para honrar e glorificar o Teu nome, Amém. Pai. Abençoe também essas crianças, que elas cresçam, Pai, e sejam homens e mulheres segundo o Teu coração. Mulheres e homens que façam a diferença nessa geração, Pai. Deus. E que todos possam ser lembrados, Senhor, como aqueles, Senhor, que deram continuidade à Tua obra, Amém. Pai. Esteja conosco, Senhor, nessa nova semana que se inicia e que possamos, Senhor, em tudo resplandecer a Tua luz, Pai. Amém. Essa oração que fazemos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Fortalecidos no Senhor, meditamos nos valores do reino. Vamos ficar em pé, irmãos, para a leitura de 1 de Pedro, capítulo 4, versos 7 a 11. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4, destacarei aqui os versos 7 a 11. Aqueles que nos acompanham na transmissão que fazemos agora desta celebração ao Senhor, podem também fazer a leitura do texto bíblico. Nós estamos disponibilizando para todos, e há muita gente conosco, o texto que diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Podem sentar, irmãos. O tema do ano da nossa igreja é extraído de Efésios, capítulo 6, no verso 10, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esta igreja, irmãos, fazendo a leitura desse tempo desafiador, a partir da palavra de Deus, tem entendido que 2022 é aquele ano para dizer a todos os seus membros: fortalecei-vos, fortaleçam-se no Senhor, no poder de Deus, mas também considerando que esse é um mandamento bíblico da mutualidade, da comunhão, da família cristã. Fortaleçam-se mutuamente, fortaleçam os irmãos, sejam fortalecidos pelos irmãos em Cristo Jesus. É com esta ênfase que temos caminhado durante todo esse ano. E agora, irmãos, quando celebramos neste mês 103 anos desta igreja, queremos, pela palavra de Deus, a cada domingo pela manhã, cada um dos pastores dessa igreja poderá falar para os irmãos sobre uma ênfase desse tema. Eu quero destacar nessa manhã o serviço
devemos nos fortalecer em Deus e uns aos outros para servirmos melhor no reino de Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse tão interessante texto da palavra de Deus, para que você entenda o convite, o apelo do Senhor para você. Olhe para o início desta carta e você verá que, já no prefácio, Pedro cumprimenta um público que é multifacetado. Ele fala para judeus convertidos, que viviam dispersos no Império Romano, e a maior razão para essa dispersão se deu por conta da perseguição aos cristãos a partir da Judeia, muito especialmente em Jerusalém. Mas também, irmãos, falava a gentios, isto é, não judeus, que ao ouvirem de Cristo a mensagem de arrependimento e de fé em Jesus, abandonaram o paganismo e uniram-se à igreja de Cristo. No versículo 1, Pedro diz que ele é um apóstolo de Jesus Cristo, isto é, um enviado de Cristo, uma testemunha de Cristo a todos daquele tempo, e diz que ele se dirige aos eleitos de Deus, que são como que forasteiros, gente que está fora da sua terra, porque foi dispersa pela perseguição, e cita aqui 5 províncias que estavam localizadas numa mesma região. Essa região hoje é a Turquia. A Turquia é um país sui generis, porque está na ligação entre a Europa e a Ásia. Nessa região, Pedro fala a pelo menos 5 igrejas: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, não continente, mas uma região, e Bitínia. E esta é uma carta de encorajamento a esses crentes que estavam sofrendo perseguição. Muitos foram perseguidos primeiramente na Judeia, agora fora da Judeia, porque Roma perseguiu os cristãos, continuavam sofrendo perseguição. Outros estão conhecendo pela primeira vez essa faceta da vida cristã. Não apenas crer em Cristo, mas sofrer por amor a Cristo. Então esta carta é uma carta de encorajamento. O apóstolo da esperança, como assim Pedro é apelidado, nesta primeira carta, irmãos, fala de sofrimento 15 vezes. Imaginem, numa carta que não é longa, ter que falar 15 vezes de sofrimentos da vida cristã. Além de Nero, que incendiou Roma no ano de 64 depois de Cristo e culpou os cristãos de terem feito isso, outros imperadores também foram duros contra o cristianismo a partir do primeiro século. A partir de Nero, eu destaco Trajano, que entre 98 e 117 depois de Cristo, continuou no caminho de Nero, matando de modo cruel aqueles que eram discípulos de Cristo. O mesmo fez Adriano, sucessor de Trajano, entre 117 e 138 depois de Cristo. Houve uma pausa, mas no século III, um homem piedoso chamado Diocleciano, imperador entre 284 e 305 depois de Cristo, reavivou essa dura perseguição aos cristãos. Por que eu estou mencionando aqueles até que governaram Roma depois dos dias de Pedro? Para que os irmãos entendam que a palavra de Deus sempre será viva e sempre será eficaz. Pedro estava inspirado pelo Senhor, preparando não apenas os crentes a quem ele se dirige inicialmente, mas toda a igreja de Jesus Cristo, para que entendesse ser este mundo para nós provisório. Somos aqui forasteiros, peregrinos. Devemos viver na esperança de que em breve estaremos com o Senhor. Vejam que no versículo 2, 1 de Pedro 1, 2, ele diz que desejava ter a graça e a paz de Jesus Cristo sendo multiplicadas. Como eles precisavam da graça de Deus para que tivessem a capacidade de realizar a obra de Deus. E como precisavam da paz de Deus para que não negassem a fé e não perdessem a esperança
em meio a tão duras perseguições. Irmãos, agora chegamos ao capítulo 4, que é o capítulo que destaquei no início, e eu quero mencionar o verso 2 do capítulo 4, quando Pedro diz a esses irmãos: no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Vocês ainda têm um tempo para viver aqui, esta é a vontade do Senhor. Porque se não fosse essa a vontade dele, ele já os teria recolhido à sua presença celestial. Nesse tempo que Deus tem para vocês, não fracassem no compromisso com Cristo, não voltem atrás no caminho da fé, mantenham-se cheios de esperança, vivendo segundo a vontade de Deus, sabendo que Ele virá buscar vocês. Ao longo das eras, não cristãos têm dito que Cristo tem demorado de cumprir a sua promessa, de voltar a esse mundo, de vir buscar o seu povo. Notem, meus irmãos, que várias outras promessas do Senhor em Israel foram cumpridas no tempo de Deus, mas para Israel estavam demoradas. Meus irmãos, Deus não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham como tardia. Desde o dia em que Pedro disse: preparem-se, irmãos, porque o Senhor há de voltar, está cada dia mais próximo à volta dele. Tanto no livro dos Salmos, quanto aqui na carta de Pedro, em outros textos da palavra de Deus, nós somos lembrados que a promessa do Senhor tem que ser lida a partir da mente do Senhor e não do homem. Para o Senhor, um dia, Ele que é eterno, é semelhante a 1000 anos. 1000 anos como um dia. Do ponto de vista de um Deus eterno, há 2000 anos ter dito da parousia, da volta, do novo advento, da vinda de Cristo a esse mundo, não é muito tempo. Naqueles dias já havia gente, como a carta aos Colossenses nos indica, desesperada. Ora, Jesus virá em breve, vamos vender tudo, deixar de trabalhar, vamos desistir dessa vida. E a palavra de Deus, irmãos, não aponta o dia da volta de Jesus. Talvez por essa razão, para que os crentes não façam dessa promessa gloriosa motivo para pânico, para confusão. Ao longo da história, grupos religiosos tentaram interpretar aquilo que a palavra de Deus não nos permite conhecer, a data da volta de Cristo. E normalmente o que aconteceu foi decepção, abandono da fé, muita confusão. Pedro está dizendo: vocês não sabem o dia, mas pelos sinais sabem que está se preparando o cenário para este grande dia em que Cristo virá nos buscar. 1 de Pedro 4,3, então ele diz: nesse tempo decorrido, basta o que vocês já fizeram no passado, quando vocês andavam segundo a vontade dos gentios, em dissoluções, em concupiscências ou paixões da carne, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, o mundo difama vocês, o mundo persegue vocês, porque vocês já não fazem o que faziam antes com eles, e que indicava cumplicidade. Hoje a vida de vocês é denúncia, é rejeição, é reprovação ao que eles fazem. E no verso 5, Pedro diz: hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. No verso 7, que lemos no início, Pedro diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo, irmãos. Fim aqui é a palavra grega telos. Telos, irmãos, diz respeito à finalidade também, alvo. Muitas vezes pensamos apenas como cessação do tempo, e nós sabemos que esse mundo como conhecemos chegará ao fim. A palavra de Deus diz: o fim está próximo, cessará a vida nesse mundo. Mas aqui nesse texto, nós podemos também compreender que a palavra utilizada por Pedro é uma referência ao alvo de Deus. Deus tem como alvo buscar o seu povo, encerrar a história desse mundo e manter os seus filhos
eternamente com Ele na Nova Jerusalém Celestial. O fim está próximo, irmãos. Se o fim está próximo, vocês não devem perder a esperança. Vocês não devem se render a este mundo mau. Mas vocês devem viver como quem diz: assim estamos vivendo, porque estamos aguardando Cristo. Porque somos o povo que Ele virá buscar. Porque quando Ele vier, Ele encontrará um povo seu, e o povo dele somos nós. Sejamos, portanto, segundo Pedro, criteriosos e sóbrios a bem das nossas orações. Continuemos orando não como quem descrê, mas como quem crê que Jesus breve virá. Até que Cristo venha, devemos viver segundo Pedro em oração, pedindo ao Senhor que nos fortaleça para resistir ao mal, para servir ao Senhor, para glorificá-lo, para não perder a esperança. Devemos ser vigilantes para não voltarmos atrás no compromisso com o Senhor, e devemos servir, porque nós seremos julgados. O Senhor nos perguntará na sua vinda o que fizemos com tudo que Ele nos deu, o que fizemos enquanto filhos deles. Aqui nessa carta há um convite para que nos fortaleçamos enquanto servimos ao Senhor. A palavra de Deus é aplicável aos nossos dias. Irmãos, nós estamos vivenciando o tempo do fim. Os sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo estão por todo canto. O que faremos? Nos desesperaremos? Claro que não. Para nós isso é esperança viva. Jesus virá. O que faremos? Nós desanimaremos no serviço ao Senhor? Claro que não. Precisaremos servi-lo mais e melhor, porque breve estaremos com Ele e seremos julgados por Ele. O homem ímpio odeia essa ideia de ser julgado por Deus. Queira ou não, Deus julgará todos. Foi Ele quem os criou e Ele estabeleceu as coisas assim para a sua criação. Ele nos pedirá contas de quem somos e de tudo que temos. O que faremos então, já que nós aguardamos para breve a vinda do Senhor? Como viveremos? O que priorizaremos enquanto o Senhor Jesus Cristo não vem? Pedro é usado por Deus para dizer: enquanto isso não acontece, fortaleçam o compromisso de serviço aos irmãos. Versículo 8, sirvam com um amor intenso, sincero. Irmãos, a palavra original aqui dá a ideia de elástico, de esticar, de um cobertor. É um amor que se estende a ponto de cobrir pecados. E o texto bíblico fala de multidão de pecados. Enquanto Cristo não vem, sirvam os irmãos, fortaleçam uns aos outros por meio do amor. Irmãos queridos, nesse tempo de desamor, nós somos por Deus chamados a viver em amor. Até que Cristo venha, você deve amar o seu irmão, a ponto de servir o irmão. O texto bíblico diz que devemos ser hospitaleiros, sem reclamação, sem murmuração, é o que diz o verso 9. Naqueles dias, poucas opções de hospedagem existiam nas cidades. E mesmo havendo possibilidade de hospedagem, a maior parte dos crentes era pobre, não podia pagar. Então, o que está sendo dito aqui é: se vocês amam os irmãos e querem servi-los, recebam esses irmãos bem, mas não recebam só por obrigação, recebam com amor, não fiquem murmurando. Não recebam o irmão e depois fiquem aí reclamando porque ele está comendo do pão de vocês ou ocupando espaço. Há um documento antigo do cristianismo chamado Didaquê. E lá no Didaquê é dito o seguinte: é bíblico hospedar servos de Deus que estão em trânsito pregando a palavra de Deus. Recebam por 1 ou 2 dias. Se eles quiserem ficar o 3º dia, são falsos profetas. O documento, que é um documento cristão, diz isso. A questão é, eles precisam de apoio para continuarem pregando o evangelho. Quem quer ficar muito tempo é porque é falso profeta, é aproveitador. Então Pedro está dizendo: irmãos, vocês querem servir,
no nosso tempo a grande necessidade é hospedar sem murmuração. Façam isso usando os dons do Senhor, cada um conforme aquilo que Deus deu, como bons administradores, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Os dons aqui são carismas, é a palavra grega para aquelas capacidades sobrenaturais que o Senhor entrega aos crentes. São os dons da graça. Aqui, por exemplo, a palavra de Deus fala de hospitalidade, é um dom da graça. Pregação é um dom da graça. Diaconia, do verbo diaconel, ou serviço, que não é apenas para diáconos ordenados, mas para toda a igreja, são dons do Senhor. E nós nunca ouvimos alguém orando assim: Senhor, me concede o dom da hospitalidade, porque eu quero receber. Muita gente em casa, tem muita gente dizendo: Senhor, me dá o dom de pregar ou de cantar. Pedro está dizendo: enquanto Cristo não vem, sirvam os irmãos, fortaleçam esse compromisso. Deus está dando a vocês a oportunidade de servir os irmãos em amor, sem murmuração, e Ele já providenciou a capacidade para vocês servirem. É gratuita a capacidade, é dom do Espírito, é sobrenatural. Se fortaleçam, irmãos, enquanto o inimigo os maltrata, enquanto esse mundo os rejeita, enquanto esse mundo se desfaz em ódio, se fortaleçam servindo uns aos outros. Isso podemos fazer em nossa igreja. Irmãos, nenhuma igreja prevalece em meio aos grandes desafios do seu tempo se os crentes não estão dispostos a servir uns aos outros. Se você, membro dessa igreja, ainda não tem, ao final do culto, fale com a nossa irmã Ruth, secretária dessa igreja. Pegue o seu anuário, esse impresso, que lembra para você de todas as áreas de trabalho dessa igreja. E eu quero citar apenas alguns exemplos. Como você, que hoje entendeu que Cristo virá, e Ele ainda te dá a oportunidade de servir, e ao vir, o Senhor te perguntará como você administrou os dons que Ele te confiou. O que você pode fazer? Por exemplo, ao ler o anuário, você verá lá que o líder do Ministério de Administração é o irmão Roberto, o diácono Roberto. E você pode perguntar: Robertinho, em meio às obras da igreja atualmente, o que é que o irmão precisa que eu faça? E ele vai te dizer algo. Você pode procurar a irmã Helena Guimarães, e dizer: Helena, quando haverá uma nova atividade na cantina? Eu quero ajudar a fazer a comida, talvez a feijoada missionária. Eu quero ajudar a lavar as vasilhas. Se você não encontrar a Helena, pode falar com a Estelinha que está ali. Eu quero te dar outro exemplo. Você que é membro dessa igreja e tem sentido que Deus lhe capacitou para trabalhar com comunicação, procure o pastor Petrônio. Você pode ser um daqueles irmãos que atuam como cinegrafistas, multimídia, transmissão. Você que tem chamado por Deus para cooperar com a música, procurar o nosso ministro de música, ele saberá te orientar. Você que pode cooperar conosco no culto infantil, por exemplo, irmãos, quinta-feira é um dia em que temos menor disponibilidade de irmãos, e eu entendo isso. Quantos irmãos queridos aqui gostariam de participar do culto da quinta, mas estão na sala de aula, no serviço, em outra cidade, em viagem? Se você está em Divinópolis e você pode, apresente-se à irmã Mara Vanessa, esposa do Ricardo, Mara Pena, e se disponha a participar do cuidado com as nossas crianças na quinta-feira, no domingo pela manhã, no domingo à noite. Você pode procurar o irmão João Batista e dizer: meu irmão, eu quero participar dessa agenda do ministério de oração. Toda terça-feira eu estarei com os irmãos em oração para fortalecimento da igreja do Senhor. Você pode, meu irmão, procurar a nossa irmã Cláudia Fidelis e dizer: Cláudia, eu quero ser treinado ou treinada para receber muito bem as pessoas em nossa igreja. Me faltaria tempo
e eu não estou usando aqui retórica, me faltaria tempo mesmo para mencionar aos irmãos as muitas e muitas possibilidades de serviço aos seus irmãos aqui nesta igreja. Irmãos, nós lidamos com um tempo desafiador, porque a vida urbana nos traz uma agenda muito apertada. E nós dificultamos tudo porque temos aquela vida virtual. Um desses aplicativos que nós usamos de relacionamentos, uma das redes sociais, tem no campo de configurações uma ferramenta muito interessante. Ela te diz lá a média de tempo de utilização daquele aplicativo. Eu sugiro a você que procure por isso. Procure saber quanto tempo você tem utilizado. E há uma outra ferramenta que eu uso, em que você delimita quantos minutos por dia você vai utilizar. E ele te alerta. Você agora chegou no tempo programado. Talvez, irmãos, alguns de nós se envergonharão ao descobrirem que tiveram 5 minutos de oração, 1 minuto de leitura de uns 3 ou 4 versículos bíblicos e 1h15 numa rede social. Meus irmãos, é tempo de lembrarmos que esse mundo silenciosamente nos tem dito que nós não temos mais tempo para servir aos irmãos. Se ninguém tiver tempo para servir, a igreja entrará em crise, definhará e morrerá. Sim, isso já aconteceu em outros lugares. É preciso que os irmãos nessa manhã, gratos a Deus porque chegamos a esse tempo, 103 anos de história, reforcem essa convicção bíblica de que até que Cristo venha, os irmãos têm muito o que fazer: servir aos irmãos, fortalecer o compromisso de serviço aos irmãos. Há algum tempo, um novo crente, um novo convertido, me procurou. E ele disse: pastor, eu ainda sei muito pouco acerca da doutrina, muito pouco da vida na igreja, mas não tem nada que eu possa fazer aí na igreja. E eu devolvi a pergunta para ele: Deus em quem você crê? Irmãos, alguém que entregou a vida a Cristo há 1 minuto é tão salvo quanto eu. O que diferencia é a maturidade. Mas se ele é um crente em Jesus, ele já tem poder para viver uma nova vida. Então eu devolvi a pergunta para ele: o que é que o seu Deus tem lhe falado? Deus tem te incomodado como? E ele respondeu: pastor, quando eu vejo a igreja falando que tem auxiliado pessoas com a cesta básica, eu gostaria de ajudar. Então conversei com a diaconisa que lidera o trabalho e demos a ele a responsabilidade de ir buscar todo esse material. Irmãos, nós sempre encontraremos, por meio da sabedoria que Deus nos dá, uma oportunidade para que todos trabalhem. Se você é jovem ou adolescente e você quer trabalhar mesmo, procure o pastor Igor. Agora, se não for para trabalhar, não procure, porque hoje ainda, se você procurar, ele tem algo para te dar. Ninguém sai desempregado. Já tem para hoje à noite. Pastor Igor está dizendo: se você o procurar no final do culto, ele tem algo para você, jovem ou adolescente, fazer hoje à noite. Desempregado ninguém fica aqui na igreja. Meus irmãos, Pedro continua e diz: se fortaleçam para servir a Deus. Versículo 11. Se Deus chamou alguém para falar, fale de acordo com os oráculos de Deus. Quem ouvia Pedro sabia do que Pedro estava falando. Na cultura pagã existiam lugares, normalmente montes, em que haviam adivinhadores instalados e as pessoas os procuravam para que eles dissessem dos oráculos, isto é, da vontade, dos planos, dos desejos dos seus deuses. Pedro então usa esse conhecimento e diz: não devem ser mais os oráculos, as palavras dos falsos deuses, mas a palavra de Deus que vocês devem falar. Deus capacitou vocês a falarem, falem de acordo com a vontade dEle, a palavra dEle. Nós sabemos, irmãos, temos a palavra de Deus revelada, completa, suficiente. Hoje, se alguém quer falar, jamais deve contradizer a palavra de Deus.
Fuja daqueles lugares em que equivocadamente é dito assim: a letra mata e o espírito vivifica. Esqueça a Bíblia. Isso é distorção do texto bíblico. Isso é distorção. A palavra de Deus diz que bons crentes, crentes nobres, como os de Bereia, examinam todos os dias nas Escrituras se as coisas são assim mesmo, como estão sendo apresentadas. Então, irmãos, fortaleçam o compromisso de servir, mas servir também a Deus. Vocês servirão aos irmãos enquanto servem a Deus. Então, enquanto vocês falem com fidelidade a palavra de Deus, como bons despenseiros. É o que diz o verso 10. A palavra que é oikonomos. Oikos é casa. Vocês são aqueles que cuidam, aqueles que administram a casa. Então, enquanto vocês servem os irmãos, e vocês estão servindo com o ensino, com a pregação, com a instrução, façam isso. Sirvam aos irmãos, mas sirvam a Deus. Então, ao falar, fale de acordo com os oráculos, com as revelações de Deus, que nós sabemos está na Bíblia Sagrada. Estão. Se alguém serve, sirva, segundo o verso 11, na força que Deus supre, isto é, na dependência de Deus. É um erro querer servir sem depender de Deus. Você se cansará desse serviço. Irmãos, no reino de Deus, devemos servir dependendo dEle, em oração, ao modo dEle, crendo no socorro, na provisão, na intervenção do Senhor, na providência do Senhor. Então fecha o verso 11 dizendo: façam assim, sirvam aos irmãos em amor, com hospitalidade, segundo os dons do Espírito Santo, e sirvam a Deus, administrando bem aquilo que Ele dá, com fidelidade à palavra, na dependência dEle, para que Cristo seja glorificado. Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, porque a Ele, a Deus pertencem a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Enquanto aguardamos a volta do Senhor, nós temos muito o que fazer. E porque aguardamos a volta do Senhor, estamos vivendo ao modo do Senhor. E porque aguardamos a volta do Senhor, estamos nos preparando para que Ele nos aceite. Portanto, nesse tempo, irmãos, nos fortaleçamos para o serviço ao Senhor, do ponto de vista horizontal, dos relacionamentos horizontais. Devemos servir uns aos outros. Sirva o seu irmão como quem serve a Deus. Do ponto de vista vertical, eu estou sempre atento à vontade de Deus. Sirvo o meu irmão, porque estou servindo a Deus. Demonstremos, irmãos, que nós estamos cheios de esperança, vivendo em oração, para que Deus nos preserve, nos sustente, nos ajude a aguardar a vinda dEle, servindo. Mas façamos isso com serviço de verdade. Eu não tenho a pretensão de fazer aquilo que só Deus pode fazer. Portanto, a minha oração nessa manhã é que Ele incomode o seu coração, é que Ele fale a você, é que Ele trate com você, meu irmão, a ponto de você não conseguir hoje desistir de responder a pergunta: o que eu posso fazer para servir melhor os meus irmãos que estão nesta comunidade de fé chamada Primeira Igreja Batista? A minha oração é que você pense em servir aos irmãos, porque você está decidido a servir a Deus e servir com fidelidade. O fim de todas as coisas está próximo. Não nos desesperemos, não sejamos insensatos, sejamos criteriosos e sóbrios. Nada de desespero. Cuidado, obediência ao Senhor, serviço, vida santa. Jesus virá, que Ele nos encontre servindo ao irmão, porque nós queremos servir ao Senhor. É um prazer poder servir. Por isso que quando falamos de serviço, falamos de felicidade. Irmãos, nesses últimos dias eu tenho lidado com uma limitação severa. Eu estava bem na quinta-feira, preguei, servi aos irmãos na quinta-feira. Sexta-feira eu acordei mal, quase sem voz de novo. Sábado ainda tive a alegria de encontrar o irmão João Ribeiro na feira, ontem pela manhã, diácono da nossa igreja. Ele me puxou a orelha e disse que eu estou sendo desobediente. Eu disse: irmão João,
mas eu já obedeci 50%, né? Porque eu só vou pregar uma vez no domingo. Mas o que é que eu quero dizer isso com os irmãos? Irmãos, servir é uma alegria. Quando há um impedimento para servir, o coração do crente fica apertado. Eu estou assim. Eu gostaria de poder servir mais nesse tempo. Eu estou deixando de visitar, de pregar em alguns cultos, porque eu estou com um problema, uma dificuldade no campo da saúde. E isso me tem sido muito agradável, por um lado, porque tem me ensinado de quão precioso é poder servir ao Senhor. Isso tem me lembrado de quão valioso é poder viver segundo a vontade de Deus e exercer o ministério que Ele me confiou. Isso tem sido, irmãos, muito edificante. Tem sido difícil. Minha esposa sabe que às vezes eu estou deprimido com essa dificuldade, mas, irmãos, do ponto de vista espiritual, Deus me tem falado muito sobre render sempre graças a Deus pela oportunidade de poder servir. Servir faz bem também a quem serve. Eu arrisco dizer que faz mais bem a quem serve do que a quem é servido. Que seja para nós uma felicidade servir os nossos irmãos, servir a igreja e trabalhar para que a obra do Senhor cresça. Vamos cantar o hino Felicidade no Serviço, porque é nisso que nós cremos. Vamos cantar 410 do Cantor Cristão. Se coloque de pé, meu irmão, para cantarmos.